Epicteto, um dos grandes filósofos estoicos, costumava dizer: há coisas sob nosso controle e coisas que não estão. Hoje, vamos mergulhar na visão estoica sobre como lidar com o medo e a ansiedade. Essas duas emoções podem realmente nos pegar de surpresa, mas os estoicos tinham algumas estratégias interessantes na manga para enfrentá-las. Então, imagine que estamos nos sentando juntos e conversando sobre como os estoicos abordavam esses sentimentos universais. Vou compartilhar com você algumas dicas práticas e insights que podem ser suas ferramentas pessoais contra o medo e a ansiedade. Pronto para essa jornada filosófica? Vamos lá! Compreendendo o medo e a ansiedade. Para começar nossa jornada sobre como os estoicos enfrentavam o medo e a ansiedade, é essencial termos uma compreensão clara dessas emoções universais que todos nós experimentamos. Medo. O medo é uma reação emocional a uma ameaça percebida. Pode ser um medo concreto, como o medo de uma situação perigosa, ou um medo mais abstrato, como o medo do fracasso ou da rejeição. Independentemente da origem, o medo tende a nos paralisar, impedindo-nos de agir com clareza e coragem. Ansiedade. A ansiedade, por outro lado, é uma preocupação excessiva com eventos futuros. Ela muitas vezes vem acompanhada de incerteza e inquietação. A ansiedade pode se manifestar como uma preocupação constante, nervosismo crônico ou até mesmo ataques de pânico. Ela nos mantém presos em um estado de preocupação constante, impedindo-nos de desfrutar plenamente do presente. Ambas essas emoções fazem parte da experiência humana e são totalmente normais. No entanto, a filosofia estoica nos oferece ferramentas para lidar com essas emoções de uma maneira mais equilibrada e construtiva. Os estoicos argumentavam que, muitas vezes, o medo e a ansiedade são baseados em percepções errôneas e julgamentos equivocados. A abordagem estoica. Em essência, os estoicos acreditavam que o medo e a ansiedade são, em grande parte, o resultado de nossos julgamentos e percepções sobre eventos e situações. Eles argumentavam que muitas vezes criamos cenários catastróficos em nossas mentes, imaginando o pior que pode acontecer. Essa tendência de ampliar o negativo só serve para aumentar nossos medos e ansiedades. Aqui está a chave da abordagem estoica: distinguir entre coisas que estão sob nosso controle e coisas que não estão. Os estoicos ensinaram que não podemos controlar eventos externos, como o comportamento dos outros ou o que o futuro reserva. No entanto, temos o controle sobre nossas próprias ações, escolhas e reações. Portanto, quando confrontados com o medo ou a ansiedade, os estoicos nos aconselham a examinar cuidadosamente o que está dentro do nosso controle e o que não está. Em vez de nos preocuparmos excessivamente com o que não podemos controlar, devemos concentrar nossos esforços e energia naquilo que podemos influenciar. Essa abordagem nos permite cultivar um senso de serenidade interior, porque não estamos mais à mercê dos caprichos do mundo externo. Estamos no comando de nossas respostas e decisões, o que nos ajuda a enfrentar o medo e a ansiedade de maneira mais equilibrada. A diferença entre controle e não controle. A chave para a abordagem estoica para enfrentar o medo e a ansiedade reside na distinção fundamental entre coisas que estão sob nosso controle e coisas que não estão. Os estoicos enfatizaram repetidamente essa distinção como um pilar central de sua filosofia. Então, o que exatamente significa essa distinção? Controle. Coisas que estão sob nosso controle são aquelas que podemos influenciar diretamente com nossas ações, escolhas e decisões. Isso inclui nossos pensamentos, atitudes, valores, comportamentos e como reagimos a eventos externos. Os estoicos acreditavam que este é o único território onde nossa verdadeira liberdade reside. Não controle. Por outro lado, coisas que não estão sob nosso controle são eventos ou circunstâncias externas que estão além de nossa influência direta. Isso engloba ações de outras pessoas, o curso natural dos eventos e até mesmo a inevitabilidade da morte. Os estoicos argumentavam que gastar energia preocupando-se com essas coisas é inútil e contraproducente. Essa perspectiva nos permite encontrar uma sensação de paz interior, porque nos libertamos do fardo de tentar controlar o incontrolável. Em vez disso, focamos nossos recursos internos no desenvolvimento de virtudes como a coragem, a sabedoria e o autocontrole, que nos ajudam a enfrentar o medo e a ansiedade de maneira mais eficaz. O papel da aceitação.
Os estoicos acreditavam que, além de focar no que podemos controlar, também devemos abraçar a aceitação do que não podemos controlar. Isso pode parecer contraditório à primeira vista, mas na verdade é uma ferramenta poderosa para lidar com o medo e a ansiedade. Aceitar que existem eventos e circunstâncias externas sobre as quais não temos controle nos liberta do fardo da resistência e da luta contra a realidade. Em vez de nos debatermos contra as correntes da vida, os estoicos nos ensinam a fluir com elas. Isso não significa que devemos ser passivos ou resignados, mas sim que devemos aceitar a natureza inevitável de certos eventos. Ao fazer isso, reduzimos a ansiedade que surge da tentativa de controlar o incontrolável. Em vez de nos preocuparmos constantemente com o que pode dar errado, aprendemos a confiar em nossa capacidade de lidar com o que quer que aconteça. A aceitação também está relacionada à ideia de viver de acordo com a natureza, um conceito fundamental no estoicismo. Isso implica aceitar que a vida é cheia de altos e baixos, e que nem tudo acontecerá de acordo com nossos desejos. Ao abraçar essa realidade, podemos encontrar uma maior tranquilidade, mesmo em face do medo e da ansiedade. Exercícios práticos. Meditação da antecipação. Os estoicos aconselhavam que reservássemos um tempo para considerar nossos medos e ansiedades. Pergunte a si mesmo: o que é que realmente estou temendo? E isso está sob meu controle? Isso ajuda a trazer clareza às suas preocupações e a perceber que muitas delas são baseadas em conjecturas infundadas. Visualização de piores cenários. Os estoicos também recomendavam que imaginássemos os piores cenários possíveis relacionados às nossas preocupações. Isso pode parecer contraintuitivo, mas ao confrontar mentalmente essas situações, muitas vezes percebemos que elas não são tão catastróficas quanto parecem. Isso reduz o poder do medo. Prática da indiferença. Os estoicos acreditavam na indiferença em relação a muitas coisas externas, o que significa que não devemos ser excessivamente afetados pelo sucesso, fracasso, riqueza ou pobreza. Ao adotar essa atitude, podemos diminuir a ansiedade relacionada às flutuações da vida. Diário de gratidão. Manter um diário no qual você registra diariamente 3 coisas pelas quais é grato pode ajudar a direcionar seu foco para o positivo em vez do negativo. Isso pode diminuir a ansiedade e aumentar a sensação de contentamento. Meditação de Stoic. A meditação é uma prática importante no estoicismo. Reserve um tempo para meditar sobre as virtudes estoicas, como a coragem, a sabedoria e a justiça, e como você pode aplicá-las em sua vida diária para lidar com o medo e a ansiedade. Estudos de caso e citações. Vamos enriquecer nossa compreensão sobre como os estoicos enfrentavam o medo e a ansiedade, examinando alguns estudos de caso e citações inspiradoras de filósofos estoicos notáveis. Estudo de caso 1. Epicteto e o pote quebrado. Epicteto, famoso por sua abordagem prática do estoicismo, nos contou a história de um pote quebrado. Quando alguém lamentou a perda do pote, Epicteto perguntou: o pote existe para ser quebrado ou para servir ao propósito de conter coisas? Com essa história simples, ele nos lembra de focar no propósito das coisas, em vez de lamentar sua perda. Isso pode nos ajudar a enfrentar o medo da perda. Estudo de caso 2. Sêneca e o medo da morte. Sêneca, outro renomado estoico, escreveu extensamente sobre o medo da morte. Ele nos lembra que a morte é inevitável e que o medo dela só nos torna escravos do tempo. Sêneca argumenta que, ao aceitar a mortalidade como parte natural da vida, podemos viver com mais coragem e menos ansiedade. Estes estudos de caso e citações ilustram como os filósofos estoicos aplicavam seus princípios filosóficos à vida cotidiana e oferecem orientações valiosas sobre como enfrentar o medo e a ansiedade. A filosofia estoica nos convida a viver com coragem, sabedoria e serenidade, mesmo diante das incertezas e desafios que a vida nos apresenta. Ela nos lembra que podemos encontrar um refúgio de paz interior, independentemente das circunstâncias externas. Continue a buscar o conhecimento e a sabedoria, e mais importante, continue a cultivar uma vida de significado e virtude. Até a próxima, e que você encontre a força para enfrentar os desafios com a calma dos estoicos.